O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, presentes aqui na nossa catedral, também aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação, nós estamos celebrando a primeira sexta-feira do mês dedicado ao preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. É um mês muito especial e a primeira sexta-feira é quando nós voltamos o nosso coração ao coração sagrado de Jesus. E no Evangelho de hoje nós vimos a conversão de São Mateus e o grande ensinamento de Jesus dizendo que veio para os pecadores. O que tudo isso quer dizer para nós e o que nós podemos tirar de tudo isso como uma lição? Primeiro, que o coração de Jesus é esse lugar que, depois de ferido na cruz, nunca mais se fechou. O coração de Jesus tem um seu lado aberto, que é o refúgio para cada um de nós. Se um dia nós quisermos nos esconder do mundo, se um dia nós quisermos nos esconder das tentações, se um dia nós quisermos nos esconder de tudo aquilo que nos faz mal, o coração de Jesus é o lugar para nós nos refugiarmos, lugar seguro, lugar que nos acolhe a todos nós. O coração de Jesus é aberto para todos, porém, para nós adentrarmos a este coração, nós precisamos tomar uma decisão por Deus. Nós precisamos nos decidir. Deus sempre nos convida, mas Ele nunca nos obriga. Deus sempre está à disposição, mas Ele nunca força aqueles que o seguem para fazê-lo. Ele está disponível, mas nós precisamos buscá-lo. O Evangelho de hoje é tão bonito e é interessante porque é São Mateus falando da sua própria conversão. Ele está contando como ele se converteu. Ele poderia quase ter dito assim, né? Eu estava sentado na coletoria de impostos e quando Jesus passou, ele disse. O convite que Jesus faz para Mateus, para São Mateus, é um convite muito simples. É um diálogo muito simples que acontece entre Jesus. Na verdade, nem é um diálogo, né? Jesus passa e diz: "Segue-me." Eu acho muito interessante essa passagem. Jesus não convenceu Mateus com vários argumentos. Olha, se você vier junto comigo, se você me seguir, eu vou te dar a vida eterna, eu vou perdoar os seus pecados, eu vou resolver os seus problemas, eu vou pagar suas dívidas. Jesus não promete nada disso. Ele só diz: "Segue-me." Pronto. E foi andando. Jesus não ficou lá parado esperando, não. Mateus imediatamente levanta da coletoria de impostos e segue Jesus. Esse convite que Jesus nos faz. E esse convite Jesus continua passando por toda a história da humanidade, fazendo a cada um de nós: "Segue-me." Há alguns que na prontidão do coração se levantam, seja do que for que estiverem fazendo, e seguem Jesus. Há alguns que não. Mas Jesus continua fazendo o convite. Por isso eu dizia, o coração de Jesus é esse refúgio.
Mateus levantou e foi atrás de Jesus e se refugiou no coração de Jesus, na misericórdia de Jesus, no amor de Jesus. Ele escutou esse chamado e, mais do que escutar, ele atendeu ao chamado. Ele estava pronto. E Jesus vai então e se senta à mesa com Mateus. Vários outros cobradores de impostos se aproximam e fazem refeição com Jesus. Vejam bem, meus queridos, aqui Jesus, ele simplesmente acolhe as pessoas que o seguiram. Mas Jesus, quando ele é questionado pelos mestres da lei, né, mas ele faz refeição com os pecadores. E Jesus diz claramente, eu vim para chamar os pecadores e não os justos, né? Quem eram pecadores e quem eram justos no tempo de Jesus? Todos eram pecadores, como hoje todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores, é óbvio. Qual é a diferença então que Jesus está dizendo? Ele não está dizendo dos justos e dos pecadores, ele está dizendo de quem se reconhece pecador e quem se acha muito justo. Essa é a questão que Jesus coloca. Eu não vim chamar aqueles que já se acham justos, como os mestres da lei que iam para o templo e rezavam: obrigado, Senhor, porque eu não sou como aquele fariseu que está rezando, como aquele pecador que está rezando. Eles se achavam justos. E quem se acha justo não precisa de médico, não precisa de misericórdia. Por isso Jesus fala, eu vim chamar os pecadores. Mas Jesus veio chamar os pecadores a quê? A conversão. Porque às vezes nós lemos esse texto e ficamos só nessa parte, né? Não, Jesus acolhe os pecadores, então você não precisa deixar de ser pecador. Você pode continuar pecador. Não, Jesus não está dizendo isso. Tem um outro evangelho que ele fala, eu vim chamar os pecadores à conversão. Porque quando nós nos encontramos com Jesus, é que nós encontramos o sentido da nossa vida. E nós encontramos o sentido da nossa santidade. Onde está o sentido da nossa santidade? O amor de Deus por nós, o sangue dele derramado por nós. O coração dele que pulsa por nós. Então, se encontrar com Jesus é deixar de ser pecador e passar a ser aquele que encontrou misericórdia. Na visão de São Paulo seriam os justificados. Mas para nós não fazermos essa diferença dos justos, que se achavam justos, que Jesus disse que não precisa de médico. É claro, se nós estamos sadios, não precisamos de médico. O que eu vou fazer no hospital se eu não estou doente? O problema é quando a pessoa está doente e não procura o médico. Aí não tem como. Aí não tem como salvar. Não tem coisa mais difícil para um médico se uma pessoa não se reconhece doente. A pessoa está se contorcendo de dor, o médico pergunta, você está com alguma coisa? A pessoa diz, não, eu estou ótimo. O que o médico pode fazer? É isso que Jesus está falando. Nós precisamos procurá-lo como aquele que necessita, que tem uma dependência do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Nós precisamos nos reconhecer como esses pecadores que querem estar à mesa com Jesus, que querem ter essa convivência com Jesus. No tempo de Jesus, sentar à mesa, comer junto, era um sinal muito forte de intimidade e de comunhão. Por isso os fariseus ficam muito assustados quando Jesus come com os pecadores, porque está dizendo que Jesus tem comunhão com eles. E tem, porque quer resgatar, quer salvar e quer que sejamos todos nós santificados pelo seu sangue que foi derramado na cruz. Que nós também nos reconheçamos como esses homens que precisam de Jesus, e ao mais leve e suave convite de Jesus, segue-me, nós possamos deixar os nossos apegos e seguir Jesus até a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.